Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal Eu Renal. Eu sou a Catiele e há 15 anos convivo com a insuficiência renal crônica. O meu diagnóstico foi realizado quando eu tinha apenas 17 anos. E eu ouvia das pessoas que eu deveria compartilhar minha história de vida. Então, assim como um quebra-cabeças, a insuficiência renal crônica não é igual para todos e ela também não é diagnosticada da mesma maneira para todo mundo. No meu caso, eu fui ao médico por hipertensão. Eu acabei o terceirão, né? Fiz o terceiro ano do ensino médio e eu prestei meu primeiro vestibular e eu não fui aprovada. E isso aqui na minha cidade. E eu tinha um desejo muito grande de estudar na Federal de Santa Catarina. Então eu, com 17 anos, falei para minha mãe: olha, mãe, eu tô querendo ir morar em Florianópolis. Começo a trabalhar lá, né, e me preparar. Gente, eu fui uma filha bem obediente, eu obedeci a minha mãe. Nós nos organizamos e em janeiro eu me casei, do jeitinho que a minha mãe queria. Casei na igreja, de véu, de grinalda, entrei com meu irmão, né, vestida de noiva, né, foi tudo do jeitinho que a minha mãe havia sonhado para mim. E nós fomos realmente morar em Santa Catarina. Mas, né, eu era o bebê da mamãe. E aí eu comecei a passar mal, né? Nós já estávamos trabalhando lá e eu não sabia o que era. E eu tinha acabado de chegar em Florianópolis meio muito perdida ainda com os serviços, sem ainda médicos de confiança. E eu tinha uma prima, né, que morava próximo. E ela falou: prima, faz um teste de gravidez, quem sabe você está grávida? E realmente, gente, eu fiz o teste de farmácia, deu negativo. E eu continuei passando mal, resolvi fazer um exame de sangue, que também deu negativo, mas eu continuava passando muito mal. Eu passava muito mal, a ponto de eu não conseguir ir trabalhar. Né? Então eu enjoava muito e eu trabalhava numa padaria, né? Trabalhando na padaria com diversos cheiros, né? Então eu enjoava muito e sempre suspeitando da gravidez. E chegou num ponto que eu tava passando tão mal que a minha prima ligou pra minha mãe e disse: tia, vem buscar a Catiele porque ela não tá bem. E eu precisei voltar pra minha cidade. Voltando pra cá, fiquei um mês assim, excelente, sem passar mal, sem sentir nada. E aí virou motivo de riso. Ah, você sentia a falta da mãe. Ah, viu o que é? Ficou a vida inteira em volta da saia da mãe. E eu acreditei que pudesse ser mesmo, né? Até que comecei novamente a trabalhar, né? Já novamente na minha cidade e voltei a ter crises, né? De ânsia e passava muito mal, a ponto de precisar sair durante o expediente para voltar para casa. E fui para atendimento, fui para urgência, e o médico da emergência me pediu alguns exames de sangue. E devido ao pico, né, eu tava com pico de pressão alta, ele falou assim: olha, mãe, eu sugiro que vá ao cardiologista, porque a pressão dela tá muito alta e isso não é comum nessa idade. E realmente, 15 anos atrás não era, né? Hoje, 2024, a gente vê muitos jovens hipertensos, mas 15 anos atrás isso não era convencional. E nós marcamos a consulta com o cardiologista da minha mãe e fomos à consulta e ele pediu de imediato exames de sangue para a gente poder iniciar uma investigação. E nós começamos essa investigação, fiz os primeiros exames de sangue, ainda faria eletro, né, exames mais específicos de cardiologista, e o médico resolveu, pediu, né, não, faça os exames de sangue primeiro, se tiver alguma coisa alterado, você avisa. E realmente eu continuei passando mal, e os meus exames de sangue ficaram prontos. E a minha mãe resolveu, né, que ia levar, né, até o médico os exames para ver se ele podia medicar, né, alguma coisa, até a gente descobrir o que era mais especificamente. Quando o cardiologista olhou os meus exames, ele disse assim: tá, e cadê a tua filha? Ah, ela tá trabalhando. Então você vai para casa, pega uma roupa para ela,
passa, pega ela e vem direto pro hospital, que ela precisa internar ou ela vai entrar em coma. E assim, gente, eu não estava mal de vida, eu estava vivendo normal, só que com muita ânsia e com muito vômito. E minha mãe ficou meio apavorada, foi pra casa. E ela, eu tenho que te levar pro hospital, o médico mandou, ele tá te esperando, é pra você ir agora. E a gente não tava entendendo ainda o que tava acontecendo. E assim foi, a gente, né, pegou uma roupa assim rápida e foi pra emergência. E aí eu internei, né, e o médico do internamento veio e falou pra mim, olha, nós solicitamos a avaliação e daqui a pouco o médico vem falar com você. E aí eu peguei os meus exames e fui olhar. Identifiquei o que é que estava alterado, né? Creatinina. Minha creatinina estava em 9, alguma coisa. E eu não entendia o que era creatinina e fui pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar pelo celular, que eu entendi que uma creatinina normal tinha que estar 1,1 no máximo, e a minha tava em 9, alguma coisa, eu falei, tá muito errado. E automaticamente, né? Uma coisa procura outra, hemodiálise. E aí eu conheci, né, o nefrologista, que inclusive me acompanha até hoje. E o doutor falou assim pra mim, então, o que acontece? Seus rins não funcionam nada. E a gente vai precisar começar a hemodiálise de emergência com você. E assim foi, gente. Por investigação de exames de sangue, por uma indicação do médico da emergência, que teve um pouco mais de sensibilidade e alertou assim, não, vão atrás porque tá errado. Em um dia eu fiquei sabendo que os meus rins não funcionavam nada, e no outro eu comecei hemodiálise. Eu não tive nem tempo de processar a informação. Quando eu comecei na primeira vez, eu passei essa noite em observação no hospital. No dia seguinte, já me passaram um catéter como esse que eu tô utilizando agora no pescoço novamente. E no outro dia eu fiz a minha primeira sessão de hemodiálise. Eu não sei precisar para vocês qual foi o sentimento da minha primeira sessão de hemodiálise. Mas eu lembro nitidamente que quando eu saí da sessão, eu estava me sentindo 100%. Havia passado todo o meu enjoo, toda a ânsia havia passado e eu estava com fome, coisa que eu não tinha há muitos dias. E assim, eu só melhorei, eu só melhorei. Tanto é que foi tão bom, foi tão boa a minha primeira sessão. Eu não tenho certeza se foi próximo a um fim de semana, não lembro. Mas eu lembro que logo eu voltei a trabalhar. Na segunda-feira eu voltei a trabalhar, coloquei um lenço no pescoço e fui trabalhar. Eu estava em período de experiência, e aí eu não passei na experiência, né? Logo eu saí. Aí assim, né, gente? Não foi porque eu não fui bem na experiência, foi por causa da minha questão de saúde. Mas na época eu tava tão dedicada, né, às minhas questões de saúde que, né, enfim, isso acabou tendo um peso muito menor. Então eu continuei com o meu tratamento e quando eu estabilizei a minha questão de saúde, eu manifestei então, né, interesse em entender melhor sobre o transplante. E pode ser uma questão de perspectiva da minha parte, né? Pode ser algo que eu tenha percebido e talvez não tenha acontecido. Mas eu não tive muito incentivo. Então surgiu mesmo de nós, da minha família, da minha irmã, e a gente fosse atrás, né, de informações de como que era, né, como que tinha que fazer, que a gente realmente não tinha ninguém, a gente não tinha nenhuma pessoa de referência perto de nós que passasse por hemodiálise, que tivesse passado pelo que a gente estava passando. Quando a gente procurava sobre o assunto, era muito restrito. E realmente a gente foi tomado por uma sensação de desespero, eu diria. O diagnóstico que foi me dado é que eu tinha insuficiência renal em estágio final, né? E qual que é o sentimento que vem, né, quando a gente usa essa palavra em estágio final, né? Ela é muito utilizada né, especialmente quando se trata de câncer. A pessoa tá com os dias de vida contados, né? Porque realmente nós não tínhamos dimensão nenhuma de que era possível uma vida muito próxima do normal com a hemodiálise. A gente não tinha essa noção.
Então, do meu diagnóstico para cá, eu fiz 1 ano de hemodiálise, passei pelo transplante. Meu transplante durou 7 anos. E aí eu entrei em diálise peritoneal. E realmente eu precisei voltar para hemodiálise mesmo, né? Na forma mais convencional. Porque aí eu tive infecção de recorrência no catéter da barriga, tá? Então, se você quer entender um pouquinho de diálise peritoneal, entender como que é, né? Eu tenho algumas fotos, alguns vídeos que eu fiz aí ao longo desses 7 anos, eu vou preparar esse vídeo. E aí estamos há 6 meses, né, fazendo processo de hemodiálise de novo. Eu precisei colocar, né, novamente o acesso no pescoço. Já fiz a confecção da fístula. A minha fístula já estava funcionando. E aí deu ruim, gente. Entupiu ali, coagulou e um dia eu fui fazer hemodiálise, não conseguimos pegar a veia. E infelizmente precisei retornar, né, pro catéter no pescoço até que fizesse uma nova fístula. Já fizemos, né, no outro braço. Agora a gente tá esperando, né, o tempo dela amadurecer, né, que eles falam, para que a gente possa novamente voltar pelo braço. Mas esse vídeo, né, é enorme sobre o meu diagnóstico, para dizer para você, paciente, que começou agora a hemodiálise, que tá achando que a tua vida para por aí. Não para, né? Eu tô há 15 anos convivendo com a insuficiência renal. Nesses 15 anos, eu me separei. Eu fiz a minha graduação inteira, sem nenhuma dependência, terminei, né? Eu sou graduada em letras. Tenho pós-graduação em psicopedagogia. Eu fui microempreendedora. Eu fiz Empretec. Já fiz o mestrado em letras. Fiz técnico em edificações, então. E no momento, agora em 2024, eu estou no 3º ano do doutorado, em fase de escrita de tese. A família aumentou, né? Eu casei novamente, já estou com o Arthur há 10 anos, né? Nós já estamos juntos há 10 anos. Passei pelo desespero de quando eu voltei para hemodiálise pensar, e agora? Vai acabar o outro casamento também? Né? Então, tem momentos altos e baixos? Tem, né? Tem momentos que a gente acha que não vai dar conta? Tem também, né? Mas também tem muita superação, tem muita coisa boa que veio. E hoje eu tenho a insuficiência renal muito ligada à palavra gratidão. Eu sou muito grata à insuficiência renal, porque eu enxergo as coisas por uma outra perspectiva. Então, se você tá aí, né, nesse momento inicial, achando que, nossa, e agora, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer. Né? Eu precisei me adaptar, precisei me planejar melhor para as coisas acontecerem, mas foi por causa da insuficiência renal e por causa dos meus tratamentos que eu tenho hoje as coisas que eu tenho, confiando nos processos de uma forma diferente. Eu me afastei de muitas pessoas porque não agregavam muito para mim, mas eu também me aproximei de pessoas muito incríveis que eu não conheceria se não fosse dentro desse meu contexto da insuficiência renal. Coisas incríveis aconteceram comigo e em todas elas eu tenho muita certeza, assim, do quanto eu sou amada por Deus através da insuficiência renal. Tem um videozinho já aqui no canal sobre 5 coisas para você não falar para uma pessoa que tem insuficiência renal. E eu ouvi algumas que é muito importante que você, se escutar, não se deixe levar. Eu ouvi de algumas pessoas assim, será que você não se afastou de Deus? Será que não é um recado de Deus para você? Hoje eu enxergo que a insuficiência renal foi a resposta de Deus para mim. Eu me tornei uma pessoa melhor a partir da insuficiência renal. Eu pude amadurecer com a insuficiência renal e me permitir enxergar as coisas por um outro olhar. Né? Eu
Um copo d'água para mim é muito precioso, né? As minhas conquistas são muito preciosas, por menores que elas sejam. Então eu aprendi a celebrar coisas pequenas com muita intensidade. E tudo isso devido à insuficiência renal. Então, eu já recebi de pessoas assim a perguntar: você não pensa em ser curada? Não, né? Que tipo de cura que a gente pensa? Né? É ficar livre da doença? Eu conheço muita gente que não tem doença nenhuma e vive muito pior, né? Então eu hoje me considero muito abençoada por conseguir levar a vida que eu levo, ter estudado o que eu estudei, ter conquistado o que eu conquistei e fazer uma série de coisas que às vezes as pessoas que não têm insuficiência renal não fazem, né? Eu não tenho a pretensão de uau, então me tornei uma pessoa melhor porque eu tenho insuficiência renal, não. Mas ela me ensinou muito, né? A insuficiência renal me ensina muito. Mas talvez seja essa a minha missão. E é um dos motivos pelos quais eu resolvi fazer o canal. Porque talvez seja a minha forma de poder contribuir para um mundo melhor, através do meu testemunho, do quanto pode ser leve, do quanto dá para ser leve e do quanto é possível a insuficiência renal ser parte da nossa vida e não toda ela, né? Eu precisei, sim, me adequar a muitas coisas, mas eu não deixei de realizar nenhum dos meus sonhos por causa da insuficiência renal. E eu ouso dizer hoje que os meus sonhos depois da insuficiência renal são maiores do que os que eu tinha antes. Se é através da hemodiálise que os meus sonhos serão conquistados, que seja, né? Eu não sei em que fase do teu tratamento você tá, eu não sei se você é paciente ou conhece alguém que está passando por esse momento. O nosso diagnóstico, ele não nos restringe, ele não nos limita. Eu quero que você saiba que é possível conviver com a insuficiência renal, passar pela hemodiálise, pela diálise e pelo transplante e ter qualidade de vida em todas essas modalidades de tratamento. Se você ficou até aqui, obrigada por ouvir a minha história, por querer entender um pouquinho mais sobre insuficiência renal. E mesmo que você não tenha vínculo nenhum com essa doença, continue aqui no canal para você saber um pouquinho mais sobre ela. É muito importante a gente falar sobre doenças renais. Curta, se inscreva, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!